Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Estamos começando mais um vlog de rotina de encomenda. Agora já é um pouquinho mais tarde, são meio-dia, mas eu já fiz bastante coisa hoje pela manhã. Inclusive minha avó já estava aqui trabalhando enquanto eu não estava aqui no ateliê. Ó, ela já tá aqui pesando os docinhos. E aí agora que eu cheguei, que eu tive consulta de manhã com a psicóloga, eu vou tacar em marcha aqui nas coisas que eu preciso fazer, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que ela já fez e o que eu estou fazendo agora, e vocês vão acompanhando aí o resto do dia. Ó, ontem eu já abri aqui as forminhas, tem aí no vlog pra vocês, no vlog anterior. Já fiz também todas as massas de doce e os recheios, faltam só 2 recheios pra eu fazer. Aqui tem de coco, de ninho, aqui é beijinho e aqui ela já pesou alguns, tá? Aqui ela tá terminando de pesar o de beijinho e o de ninho, moranguinho e brigadeiro. E aqui ela já pesou 150 de churros e o de beijinho também, que ela tá finalizando agora. E aqui eu tô batendo todas as massas de bolo. As de baunilha eu já bati, tô batendo de chocolate agora. Uma de 15, uma de 17 e uma de 25. E aí enquanto isso a avó vai pesando ali os doces e depois eu pego os recheios pra finalizar. Bom, gente, aí eu já dei início a bater mais massa de chocolate, tô mostrando um pouquinho do processo aí pra vocês. Primeiro eu bato os ovos com açúcar, depois venho acrescentando os líquidos. Essa minha massa, se você é aluno, é a chiffon de chocolate, tá? Eu sou apaixonada nessa massa, gente, como pura ela, com qualquer coisa essa massa fica boa, ela é muito gostosa. E ela é versátil, você pode fazer ela tanto com leite quanto com água, que dá super certo, tá? E aí eu tô batendo 2 receitas, tá? Tô aí brincando com a sorte, igual vocês estão vendo, porque a batedeira aguenta ali num certo limite, né, gente? E aí quando eu coloquei os secos, simplesmente subiu tudo aí. E aí eu tô rezando todos os praçantos possíveis pra não vazar a minha batedeira, porque senão vai fazer uma melequeira toda e eu vou ter desperdício de massa, né? Porque assim, eu gosto de viver com perigo, de rir na cara do perigo. Então coloquei os secos, subiu tudo aí, agora eu tô tentando dar o velho jeitinho brasileiro de gambiarra, de tentar dissolver um pouquinho desses secos que eu coloquei pra ver se não vaza na minha massa, gente, a minha massa na minha batedeira. Porque olha a situação que eu deixei a batedeira chegar. E vamos para a hora da verdade. Tô ligando a batedeira na velocidade baixa, né? Pra não ter surpresas aí de vazar. E, gente, dá super certo, tá? O máximo que eu faço dessa batedeira é 2 receitas. E aí tava justamente 2 receitas. Depois que ela começa a bater, nessa hora eu aumentei um pouco a velocidade. Até fiquei com medo de sujar atrás. Porque foi muito rápido. Mas o máximo que essa batedeira bate são 2 receitas. E depois que você coloca os secos, ela diminui um pouquinho, né? Quando mistura, ó. Então já deu uma bela de uma baixadinha aí, deu super certo. Gente, aqui agora eu vou fazer, as massas já estão no forno, e aí antes de lavar essa louça pra não deixar a pia molhada, eu vou fazer um recheio meio amargo pra ir esfriando, tá? Tem um leite condensado e meio, vou colocar um creme de leite e meio também, que é pro bolo de 17 centímetros, e o meio amargo eu gosto de fazer aqui com cacau 100%. Os outros eu faço com chocolate 32 ou 55%, mas o meio amargo eu gosto de usar aqui o 100%. Aí eu vou misturar bem aqui pra dissolver o cacau e depois coloco o creme de leite. Enquanto isso aqui, a avó já vai pesar o de brigadeiro, que a gente pesa com 12 gramas de massa. Ela vai pesando. Esses aqui já estão prontos, depois a gente pega e finaliza tudo de uma vez, que fica mais fácil. Gente, aqui a avó já começou a bolear os docinhos. Esse aqui é de beijinho, ela já boleou eles. Tá só finalizando aqui as forminhas que ela tá separando pra poder colocar. Eu vou prensar aquele bolo ali agora, ele já tá cortado tudo certinho. Ali eu vou bater chantilly, aqui tá uma baguncinha. E aqui dentro eu já prensei alguns bolos, tá? E que eu acabei não mostrando que tava corrido por aqui. Mas tem bolo de 15 centímetros, de 17. Tem bolo de 25 de ninho com Nutella, meio amargo, ninho com Oreo e Prestígio. E agora eu vou bater um chantilly aqui pra fazer uma barreira de contenção. E fazer a montagem do bolo de 17 centímetros de doce de leite, tá? E eu sempre faço barreirinha de contenção quando é bolo de doce de leite, porque eu sempre acho que o doce de leite vai me dar um trabalhinho ali. Então, bato um pouquinho aqui só pra fazer a barreira. Tô usando o Amélia Supreme. Gente, prensei aqui esse bolo no acetato porque eu só tenho uma forma de 17 por 10. Então, prensei aqui. Fiz aqui a barreira de contenção com chantilly. E o recheio de doce de leite tá ali. Agora eu vou fechar ele aqui e colocar na geladeira também. Oi, gente, apareci. Seguinte, tá? Hoje já é o dia seguinte.
Ontem eu não gravei muito pra vocês, por quê? Porque eu basicamente finalizei os doces e prensei os bolos, né? E na verdade, quem finalizou mais os doces ali foi a minha avó. O tempo que eu fui na terapia, fiz as coisas dos bolos, ela fez os doces, tá? Então por isso que eu acabei não mostrando muito pra vocês, porque quando eu cheguei já tinha tudo pesado praticamente, né? A grande maioria. E aí ela foi pesando aí o resto, tá? Aí ontem, pra finalizar, eu só fiz essas esferas aqui de chocolate pra poder pôr no bolo de hoje. Eu só preciso dar uma finalizadinha melhor elas com pó de decoração, porque não tá 100% finalizadinha. Mas basicamente é isso, tá? Por isso que eu não gravei aí muito pra vocês ontem, porque não tinha muito, assim, de fato, o que gravar, tá? Aí agora são 7h13. Eu vou pegar pra decorar os bolos a partir de agora, tá? Então eu vou decorar aqui os bolinhos. Tem chantilly já gelando pra poder bater. E é isso, tá, gente? Eu vou, então... Não sei nem onde tá o bol da minha batedeira. Ah, tá ali. Tem louça pra guardar, né? Mas primeiro eu vou colocar o chantilly pra bater, que é mais importante. Gente, aqui, ó, enquanto o chantilly batia... Tá aqui batidinho. Aqui eu misturei um pouquinho do Amélia Supreme com um pouquinho do Chantimix tradicional. Tudo bem que tinha mais do Chantimix tradicional aqui do que do Amélia Supreme. Aí, tá aberto aqui, vou levar ele para o freezer. Eu espero não esquecer. Tá aqui. Porque assim, eu coloquei esse aqui pra gelar e eu esqueci dele, ele congelou. A mesma coisa aconteceu com aquele ali. Coloquei ele pra gelar mais, esqueci dele, ele congelou. Eu acho que eu até vou descer, porque é a minha cara esquecer esses dois chantilly aqui de novo e congelar, entendeu? É minha cara acontecer isso. Tá bem geladinho, então deixa ele assim. Agora, enquanto eu tava batendo, eu guardei a louça que tava aqui. E aí eu vou pegar pra decorar o bolo maior, que é de 25 centímetros, tá? Também já separei as embalagens ali, que são a G80. Bom, gente, então o primeiro bolinho aí que nós vamos pegar para decorar é o de 25 centímetros, massa de chocolate, recheio de ninho com Nutella. E esse bolinho vai ser mais para um bolo de corte, tá? Então a decoração dele é bem básica da básica, nada muito elaborado, porque o bolinho o original, não original, né, o principal, ele vai sair daqui comigo também, né? Então ela pegou o bolinho menor para ficar exposto e esse daí pra fazer o bolo de corte, tá? Começo fazendo aí a pré-camada desse meu bolinho. Vai ser ali, eu tentei fazer uma decoração mais puxada pro branco e um pouquinho de rosa, mas pra facilitar a minha vida ali, o que eu fiz foi hidratar o chantilly com o creme culinário, aplicar no bolo ele branco e depois vir fazendo os detalhes rosa. Isso, inclusive, gente, até uma dica que eu dou pra vocês em relação à organização de bolo, tá? Em relação às cores dos bolos. Então, por exemplo, esse bolo ele ia ser básico, ia ser branquinho. Então, eu comecei por ele, a fazer a decoração dele, e depois eu fui pegando os bolos com as outras cores. Então, por exemplo, o próximo bolo vai ser rosa, então aí eu peguei pra fazer o rosa, e aí depois eu fiz os coloridos. Então eu sempre me organizo em relação até mesmo à coloração do bolo. Por mais que eu tenha ali um colorido que vai sair primeiro do que esse rosa, eu faço primeiro o rosa, depois o colorido. Aí é questão de você se organizar em relação ao horário, tá? Mas geralmente trabalho dessa forma pra ficar mais fácil em relação até mesmo sujar a louça, sujar os meus itens ali. Então, por exemplo, sujar a espátula, sujar a bancada colorida, bolo com glitter, tudo o mesmo esqueminha, tá? Em relação às cores, eu se organizo assim também. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é mais ou menos isso, tá? Fiz a aplicação no meu bolo, todo branquinho, então alisei em cima, alisei a lateral, venho tirando um pouquinho ali do excesso, né, das quinas. Igual eu falei pra vocês, esse bolo é um bolo de corte, então ele não tem nada muito regrado em relação à decoração, era algo mais básico, né? Como o bolo principal é rosinha, então eu quis fazer algum tonzinho de rosa nesse bolo também. Então eu peguei um pouquinho do corante e vim aplicando ele assim no bolo. Esse meu corante já tava quase no finalzinho, então quase não saiu nada no bolo. Não amarga, tá, gente? Porque é pouca quantidade. Se você fosse fazer um bolo muito carregado de corante com essa técnica aí que eu tô usando, poderia sim amargar. Mas como é pouca quantidade, não corre esse risco, tá? Essa quantidade em si não amarga. Aí depois que eu apliquei no bolo assim, eu venho com a espátula dando uma alisadinha também pra dar uma mesclada nesse meu tom de rosinha. E aí você só vem ajustando, tira o excesso ali da parte de baixo,
aplica mais chantilly em cima pra ficar rosinha em cima também. E aí você vem fazendo essa mescla. Fica uma mescla bem legal de rosa com branco, tá? E eu sempre vou tirando o excesso de chantilly pra depois não ficar dificultando a minha vida na hora de espatular, tá? Aliso novamente, venho tirando aí as minhas quinas. E nesse momento eu tava em dúvida o que eu faria nesse bolo. Se eu deixaria ele liso, se eu faria ali um wave cake, se eu faria uma espátula de textura. E aí eu estava pensativa, porque não tinha muito o que se fazer nesse bolo, não precisava de muitos detalhes, né? E aí, a princípio, eu decidi fazer um wave cake com a própria espátula grande, que também dá certo. Não gosto muito do resultado com ele, mas dá certo. E eu não gostei, né, gente? não senti aquele tchan olhando para esse bolo com esse wave cake. E aí eu decidi trocar, então alisei novamente a minha lateral. Na verdade, nem cheguei a alisar, né, gente? Eu só peguei a espátula menorzinha pra vir fazendo wave cake também. Eu adoro fazer wave cake com essa espátula pequenininha, porque eu acho que o resultado fica bem mais legal, né? E aí acabei fazendo ali com ela, pra ver como que sairia, se seria ali do meu agrado. Mas também, por fim, já adianto para vocês que eu não gostei do resultado. Esse dia eu estava exigente, viu? Fiquei olhando pro bolo, tirando ali o excesso de chantilly, e mesmo assim eu não gostei. E aí é isso, gente. Como meu coração não estava aceitando esse wave cake, eu não tinha gostado, taquei-lhe uma espátula de textura ali, e aí sim eu achei que ficou melhor. Eu acho que o problema estava no wave cake, que eu não estava muito afim de fazer ele hoje, entendeu? E aí, quando você não tá afim, você tem a liberdade de saber se você precisa fazer ou não. Então, não tava saindo, eu decidi passar a espátula de textura, ficou um rosa mescladinho com branco bem legal. Espátula de textura tradicional, para um bolinho de corte tá perfeito, porque não precisa de muitos detalhes. E aí, pra finalizar, só fiz o espiral na parte de cima, fiz a limpeza do meu prato e já estava prontinho o bolo de corte. E vocês sempre me perguntam como eu embalo meus bolos. Gente, não tem segredo, ó. Pego a embalagem, tiro o bolo da bailarina e coloco o bolo na embalagem. Não tem muito segredo. Essa embalagem é G80 e esse cake board tem 33 centímetros. Como era um bolo de corte, eu não cheguei nem a prender o pratinho, porque ele não vai andar, porque a dimensão é bem certinha. Se o cliente quiser tirar da embalagem, ele consegue. Aí eu só pego e embalo meu bolo, tampo ele e tá pronto. E aí agora vamos para o segundo bolinho do dia, que estava prensado no acetato. Já começo a tirar os meus elásticos, que é uma maravilha para conseguir prensar bem certinho. Tiro ali o meu acetato, que eu tinha passado um pouquinho de desmoldante antes, então por isso que não grudou nada no acetato. Esse bolo é um bolo de 15 centímetros, massa de baunilha, recheio de doce de leite. Foi esse bolinho aí que eu fiz a contenção dele ontem, que eu mostrei pra vocês, né, na continuação desse vídeo. E esse bolinho que vai ser o bolo da mesa, tá, gente? Então, aquele lá que eu fiz é o de corte, esse vai ser o que vai ficar exposto na mesa da minha cliente, da decoração. Então, comecei a fazer ali a pré-camada. Essa massa em cima tava soltando bastante farelinho, então já me atentei a deixar eles todos bem grudadinhos ali, pra não correr o risco de farelo na minha decoração, né? Nossa, gente, me deu um branco agora que eu esqueci. Esse bolo, gente, é um bolinho rosinha, então vim ali com o rosa seco da Fab e um pouco de creme culinário pra poder fazer a hidratação do meu bolo. Do meu bolo não, né? Do meu chantilly. Tô trocando todas as palavras hoje, né? Vocês estão vendo. Comecei a fazer a hidratação, sempre mexendo bem, pra ele ficar bem hidratadinho. E aí eu já passo pro saco de confeitar, né? Pra manga de confeitar, pra poder fazer a aplicação. Esse bolo eu acho que é um dos bolos mais lindos que eu já fiz, assim. Estava extremamente apaixonada por ele. E continuo apaixonada por ele, porque eu achei que ficou, assim, lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver o resultado final. Coloco mais um pouco de creme culinário. Esse meu tava em temperatura ambiente, mas se você tiver ele gelado, pode ser também. Creme de leite, leite condensado, água, enfim. O Chantimix, né, o tradicional ou o Supreme, eu gosto de usar ou creme culinário, creme de leite ou leite condensado. Porque eu acho que ele fica mais acetinado, tá bom? E aí, nesse momento, eu já venho fazendo a aplicação. Esse bolo ia ser todo rosinha claro. Acabei de ver que eu coloquei a manga de confeita na frente da câmera e eu nem tinha me tocado disso. Mas vocês estão conseguindo ver aí a aplicação certinho no meu bolo, tá? Esse bolo em si, gente, vai ser um liso perfeito. Então, já começo alisando em cima, depois venho alisando a lateral. Eu quero saber quem aqui de vocês tem dificuldade em deixar o bolo lisinho, sem bolha de ar, sem falha, totalmente liso. Deixem aqui pra mim nos comentários qual é a sua maior dificuldade.
Bolo liso perfeito, você tem que deixar a espátula de textura bem certinha. São poucos segredinhos que ele tem ali, né? Mas o principal é o ponto do chantilly. Porque se seu chantilly tiver muito poroso, não vai ficar bom. Se ficar muito líquido o seu chantilly, né? Muito mole, também não vai ficar legal ali o seu liso. Então, acho que o maior segredo pro liso perfeito é o ponto do chantilly e a posição da espátula, sem sombra de dúvidas. E olha só como é fácil. Eu passei ali 2 vezes a espátula e ela já tá bem lisinha. Depois é só você vir ali dando uns remendinhos, caso precise, né? Tipo nas bordas, caso tenha alguma falhinha, você vem ajustando e vem alisando novamente nesse. E depois dele liso, deixei a parte de cima lisa também. E chegou a hora da gente finalizar com o topo, tá? O charme desse bolo todo praticamente estava ali no topo, gente. Então, ele só foi um lisinho mesmo. E aí, eu vim aplicando os itens de topo de bolo. Coloquei a ovelhinha, a idade da criança. Coloquei ali o balloon cake, né? Que tava ali na parte de trás. E aí, esse bolo foi o bolinho das esferas de chocolate que a gente fez. Coloquei elas por último, né? Vim primeiro posicionando todos os itens ali do topo em papelaria. Então, coloquei o nome dela na frente também. E aí, depois eu vim ajustando ali quais seriam as bolinhas de chocolate, né? As esferas que eu iria colocar no meu bolo. Para depois a gente finalizar com as esferas. Essas esferas são feitas com chocolate, tá, gente? Chocolate fracionado. Você pode usar o chocolate nobre, mas tem que fazer a temperagem dele antes, pra ele não derreter. E aí eu vim colocando, ó, posicionando. Eu achei que ficou uma graça essas esferas menores. E eu achei que ficou sensacional, porque a esfera maior ali ficou muito parecida com o tom da esfera do bolo. Ficou bem próxima ali da coloração. Achei que ficou bem legal. E, gente, eu pensei em colocar um glitter nesse bolo, né? Por mais clarinho que ele fosse. Mas eu fiquei com medo de realmente ficar muita informação. Porque vocês vão ver ainda aí que vai as estrelinhas, vão ali alguns itens ainda da decoração. Então, imagina, seria um bolo ali mais básico, mas que tem esfera de chocolate, tem topo, tem estrela, tem balloon cake. Se eu colocasse mais glitter, eu fiquei com receio de ficar ali muito carregado, sabe? Muita informação em um bolo só. E como era pra 1 aninho de uma criança, eu achei que não era necessário. Gente, esse aqui ficou o resultado do bolo. Olha que gracinha. Balloon cake. Aí tem as esferas. E aí, gente, essas estrelinhas era pra colocar tudo aqui na frente, ó. Sobrou bastante aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ó, sobrou bastante. Só que se eu fosse colocar, eu acho que ia ficar muito poluído. Tipo, muita informação, sabe? Aí eu tava falando com a cliente ontem, ela falou, Lê, confio em você. Eu falei assim, então maravilha, né? Aí, ó, deixa eu mudar a câmera de posição pra vocês verem. Ó como que ficou. Ele lisinho, rosinha. E eu achei muito legal porque esse tom de rosa aqui, ó, ficou bem parecido com esse daqui. Então, o tom das paletas ficaram bem próximas. Gente, assim ficou o resultado do bolo, ó. O liso, de rosinha. Aí eu coloquei mais algumas estrelinhas aqui na frente, só pra completar, tá? As esferas. A esfera aqui atrás, ó, eu fiz uma camadinha de chantilly embaixo, tá vendo? Pra segurar ela bem. E essa daqui tá dando suporte pra essa de cima também. Essa aqui tá bem presa, essa também. A maior, né, que a gente tem que ficar de olho é essa daqui, porque senão ia ficar vago aqui, aí eu coloquei essa daqui, tá bom? Mas, ó... ele ficou assim, o resultado. Aí agora o que eu faço, tá? Eu tiro a parte do topo do balão, mando a parte, e aí a cliente depois só encaixa o balão lá na hora, tá bom? Tanto pra ficar mais fácil pra ela carregar, quanto também pra não ter problema de estourar o balão num percurso e tudo mais. Então, bora pro próximo bolo? Bora pro próximo bolo. Gabi, se você estiver vendo esse vídeo nesse exato momento... esse bolinho é o do seu aniversário. A Gabi é uma seguidora aqui do canal. Ela encomendou um bolinho de 17 centímetros com massa de chocolate e recheio meio amargo para o aniversário de 18 anos dela. Ela encomendou um modelo, gente, que é um modelo que sai bastante. Eu acho que eu já até gravei ele diversas vezes aqui pra vocês. Porque ele é um modelinho, assim, básico, que vai flor natural, que é, assim, lindo. Eu adoro bolo com flor natural. E ele fica muito bonito com qualquer idade que você vai comemorar, tá? Então, eu comecei a decorar o bolo da Gabi fazendo a pré-camada em chantilly. E já vim também fazendo a aplicação, tá? Esse bolo, aí ele tem um espátula, o chantilly branquinho, não é espatulado, né? Eu confundindo as coisas aqui. Ele tem o chantilly branquinho e depois nós vamos vir pintando ele com pó de decoração ouro rosé, tá bom?
Alisei em cima, gente, alisei na lateral e adivinhem só qual que era a textura do bolo? Quem falou wave cake acertou. Novamente, só que dessa vez era o modelo do bolo, então eu querendo ou não, eu tinha que acertar, entendeu? E tinha que gostar. Então eu fiz ali com a espátula maior a princípio, até que ficou legal. Eu fui subindo ela um pouquinho ali, depois vim tirando ali um pouquinho do excesso da quina que eu já tinha tirado, né? E aí eu vim fazendo só o espiral na parte de cima para complementar. Porque era o modelo do bolo mesmo, que ela me mandou de inspiração, que já tinha lá no meu perfil do Instagram. Depois disso, já vim pintando o bolo ali na parte de cima. Coloquei na bombinha álcool de cereais e o pó de decoração. E fiz uma camadinha de chantilly no meu pratinho pra ficar mais fácil de limpar depois, né? E aí tava batendo um papo ali com a minha mãe, com o look dela, de pijama. Pantufas e pijamas. Que ela tinha acabado de acordar e ela foi falar comigo no ateliê, perguntar se tinha tomado café, enfim, né, gente, coisa de mãe. E aí eu tava finalizando esse bolinho, e isso já era, sei lá, acho que 10 horas, se eu não me engano. E, gente, eu tenho essas manias, tá? Eu acordo, em vez de eu ir tomar café e depois começar o dia, eu começo o dia e se der tempo, eu tomo café, senão eu fico sem comer. Coisa que a gente confeiteira faz e que é super errado, né? A gente precisava pelo menos acordar e tomar um café em paz. Mas não adianta, gente. Eu estava em pé aí desde as 7 e pouco, 6 e pouco. E não tinha comido nada ainda. Tava na prioridade dos meus bolinhos. E aí, gente, já tinha finalizado o bolo da Gabi com as flores, tá? Essas flores são naturais, são as tromélias, o nome dela. E elas já estavam higienizadas, tá? Eu higienizo elas com o próprio álcool etílico, álcool de cereais ali da FAB. Acabei não mostrando pra vocês, mas elas já estavam certinhas, sequinhas, higienizadas. Era só fazer a aplicação ali no bolo. E aí eu sempre faço uma camadinha de chantilly antes, né? De aplicar elas no bolo. Não coloco elas enfiadas no chantilly do bolo. Coloco elas na camadinha de chantilly que eu faço pra conseguir espetar elas certinho, tá? E assim, sou apaixonada em bolo com flor natural. Já falei isso pra vocês diversas vezes, né? Gente, terminei aqui também o bolinho da Gabi, ó. Coloquei as astromélias e o topo. Agora eu vou embalar. Agora o que vai sair aí pra vocês é o bolo de chá revelação com um andar verdadeiro e o andar falso, que é um bolinho de andar, né? Então aí, gente, eu peguei o meu chantilly branquinho e tingi um tom de verde bem clarinho. Utilizei o verde folha da FAB. Fui acrescentando várias gotinhas aos poucos pra ficar com esse tomzinho de verde bem clarinho. E aí depois eu coloquei um pouquinho também do verde hortelã, pra ele dar um fundinho mais escuro, tá? Mas assim, não fugiu muito dessa paleta de tons claros, né? Até porque era chá revelação e tudo mais. Hidratei meu chantilly ali com o creme culinário, como de costume. E aí essa base de bolo, ele tinha 20 centímetros, tá? 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Já tinha grudado ele ali no meu cake board, que tinha 30 centímetros, se eu não me engano. E essa seria a parte de baixo falsa, tá? E aí eu peguei esse pega-balão, que é esse transparente que tá ali no meio do bolo, que acho que agora dá pra vocês verem melhor, né? Que eu dei o zoom. E aí eu coloquei ele ali só pra me ajudar a dar a estrutura quando eu viesse colocando ali o bolinho verdadeiro em cima, tá bom? Então eu peguei aí já pra decorar, os dois bolos iam ter a mesma decoração, então foi bem tranquilo de fazer. Que nada mais foi do que um espatulado, né, com a espátula de textura. Então já vim alisando, passei a textura, finalizei ali ele com as quinas. E depois eu fiz a aplicação do glitter, mas o glitter não vou mostrar pra vocês agora porque eu só apliquei depois, tá? Eu apliquei já nos dois. Mas basicamente foi isso, gente. Foi bem rapidinho essa decoração também. E aí, esse caninho que eu pus aí no meio, no bolo de cima, que é o bolo verdadeiro, eu coloquei um pratinho de isopor embaixo. Vocês vão acabar vendo aí também. E aí, depois ele encaixado nele, tá? Pra não correr o risco dele andar, deslizar o bolo de cima. E aí, eu vim fazendo ali a minha quina. Essa parte do meio não tem problema ficar perfeita, porque o bolo vai em cima, então nem vai dar pra ver. Esse aí é o pratinho que eu falei pra vocês, gente. Eu gosto de usar aqueles de isopor mesmo, sabe? Mas o meu tinha acabado. Então, eu peguei esses pratinhos de papelão, fiz o corte bem certinho ali, conforme o caninho de estruturação do bolo de baixo. Porque aí, na hora que eu fosse sobrepor, ele ia bem preso em cima, tá bom? Então, é só você fazer o cortezinho no meio do pratinho e depois sobrepor o bolo. Não tem muito segredo, não. Aí, nesse caso, eu tô virando o meu bolo, né, no meu pratinho. O bolo verdadeiro é de prestígio, massa de chocolate, né?
E ele tem 15 centímetros, tá? 15 por 10. E aí aqui, gente, pra esse bolo eu faço o mesmo processo, tá? Faço aí a pré-camada e aí faço a decoração. E eu me dei muito bem em fazer o bolo, os bolos de andar com a sobreposição, tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, acabei tirando aquele bolo lá da balança, né? Da balança não, da bailarina. Coloquei esse daí, alisei ele, tudo certinho. E depois eu tenho que fazer a sobreposição, né? Mas oremos. Ô, gente, finalizei aqui, ó. Agora eu vou atrás do glitter pra colocar nos dois bolos. Aqui, gente, eu tenho alguns glitters aqui no ateliê e alguns outros eu tenho aqui embaixo, no nosso escritório, né? Eu tenho uma caixa aqui de recebidos da Fab e aí sempre que eu preciso eu venho aqui buscar. Olha isso, gente, é só eu descer que ela desce. Espero que vocês vão ver. Ah, ela não viu que eu tô aqui. Ela foi pra lá. Olha lá, falei pra vocês? É só eu descer aqui no porão, vulgo nosso escritório, aqui, que ela desce junto, olha lá. Aí aqui eu tenho uma caixa só de recebidos da Fábio. Ai, ficou escuro. Pera que vai voltar. Aí. Ó, aqui embaixo fica a minha segunda geladeira. Algumas coisinhas aqui, tem coisa de escritório aqui. Enfim. E aí aqui eu tenho uma mesa, que é a mesa que tinha lá no ateliê antes, ó. Aí ela veio pra cá e aí eu guardo as minhas coisas aqui em cima, porque aí eu não fico com muita coisa lá no ateliê, entendeu? Deixa eu posicionar vocês aqui. Espero que a câmera não caia. Acho que não vai cair não. Se cair, meu filho, lascou tudo, entendeu? E aí aqui eu tenho uma caixa só de produtos da Fab. E eu vou caçar o glitter que eu preciso aqui, que eu quero o Color Achei, que é o Lilás Candy Color, né, pro bolinho de chá revelação, que eu acho que fica mais delicado do que eu utilizar um muito escuro, ó. Esse daqui. Deixa eu ver se vai focar, ó. Glitz Lilás Candy Color. Acho que vai ficar lindo essa cor aqui, melhor do que as outras, porque eu acho que o outro roxo vai ficar muito escuro. O outro seria esse aqui, ó, ultravioleta. Eu acho que o ultravioleta vai ficar muito escuro, vou deixar com o lilás clarinho mesmo. Se bem que aqui eu tenho o Color Lilás. Nossa, gente, eu peguei um de cada, ainda bem que eu fui ver aqui. Eu peguei o Color Lilás Candy, Color Lilás e holográfico lilás. Então, peguei 3 opções de cada aqui, eu vou atrás dessas duas aqui e já venho mostrar pra vocês. Gente, deixar isso aqui arrumado não é uma opção, porque eu sempre bagunço. Sempre, 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 sempre. Aí quando eu preciso, eu fico caçando eles assim. Ó, tem álcool de cereais, tem canetinha, o neon, né, o Neon Color, que eu usei pra fazer os negocinhos, ó. Vou usar aqui as bolinhas, no caso, de chocolate do bolo. Vou usar aqui o Color Lilás mesmo, tá? Em vez do Candy. Acho que o Candy, ele tá muito clarinho pra composição do topo. Eu sei que eu não uso tudo, mas eu vou pegar mais um, procurar mais um aqui dentro. Porque aí eu já deixo lá em cima no ateliê também, entendeu? Que aí quando eu precisar, não preciso descer aqui. Isso se eu achar, né, gente? Dentro dessa minha baguncinha. Gente, vou subir só com 2 mesmo, tá? O Color Lilás da Glitz. Eu ia pegar mais um pra deixar lá em cima, mas o tempo que eu tô perdendo procurando aqui o corante, eu subo e termino o bolo, né? E eu sei que com esses 2 aqui vai sobrar ainda, que eu vou fazer os 2 bolos, né? E vai sobrar as calças penduradas no varal. Bem vida real pra vocês, né? Ai, a oscilação de luz fica doida. Aí, agora eu vou finalizar aqui com os glitters. Eu vou finalizar com o glitter separado e depois eu junto os bolos, tá? Pra não transferir muita cor de um bolo pro outro. Gente, aqui o que eu venho fazendo? Eu venho com uma faquinha bem fininha, tirando ali esse excesso da parte de baixo do bolo, tá? É como se eu estivesse descolando o meu bolo da minha bailarina, porque se eu for sobrepor ele sem tirar esse excesso, vai ficar com um acabamento mal feito na parte de baixo, tá? Então, eu venho ali com a tesourinha, tesoura não, né, com a espátula ou com a faquinha bem fininha e tiro bem o excesso. E aí, depois que eu tirei o excesso, eu já venho aplicando o meu glitter, tá? Aqui eu tô utilizando a bombinha sem o caninho. E aí, eu venho aplicando só na metade. Então, o glitter só vai ficar nessa parte de baixo aí do bolo mesmo. E esse que eu tô usando é o Lilás Color, se eu não me engano. Não, o Color Lilás, ao contrário que eu falei.
da Fab, tá bom? Olha que lindo que fica. E ficou um tom bem suave de roxo, né? De lilás, não ficou muito forte. Eu aplico no de cima, deixo ele separadinho e venho aplicando no bolo de baixo já. Igual eu falei pra vocês, os dois bolos são iguais, né? E aí eu sempre tenho duas bailarinas justamente pra me ajudar nesses momentos, tá, gente? Eu tinha essa aí de MDF, a primeira que eu comecei a usar era uma de plástico, depois adquiri essa de MDF e depois comprei a de vidro. Eu não faço doação da bailarina justamente porque eu uso, tá? A bailarina de MDF eu uso também quando é bolinho de andar, porque me ajuda. E aí, gente, uma dica, tá? Se cai glitter na sua bancada, você higieniza a bancada antes e você consegue reaproveitar esse glitter, tá? Então, a minha bancada tava bem limpinha, que eu tinha limpado antes de começar a aplicação. E aí, eu venho reutilizando o glitter, coloco de volta ali na bombinha, coloco mais um pouquinho de glitz e venho aplicando aí no meu bolo, tá? E é isso, eu venho aplicando ali na parte de baixo todinho, eu achei que ficou muito lindo, agora olhando no vídeo eu gostei mais ainda. E se você não tem duas bailarinas e você consegue adquirir uma segunda, gente, super indico vocês, porque pra trabalhar com bolo de andar é muito mais fácil, tá? Terminei a aplicação, aí eu venho limpando o pratinho, né, sempre deixando o pratinho limpinho. Esse prato ali, ele tá em falso na bailarina, justamente porque é um bolo fake, né, gente, então fica mais levinho. Tirei ali o excesso do glitter, porque iremos fazer a sobreposição depois do nosso bolo. E como eu tava sozinha aqui no ateliê, gente, me deu um certo trabalho de fazer a sobreposição, porque eu não estava enxergando a parte de baixo do bolo. Essa parte do vídeo, gente, eu dei uma bela de uma adiantada, porque eu fiquei muito tempo ali olhando o bolo pra conseguir fazer a sobreposição perfeita dele. E ainda assim não saiu perfeita, porque não consegui ter a visão que eu precisava ter, né, pra poder fazer a sobreposição. E basicamente eu faço dessa forma, eu venho com essas duas espátulas, pegando ali na parte de baixo do bolo, e aí eu tenho que encaixar esse caninho no pratinho de baixo, só que como eu estava sozinha, eu não conseguia abaixar pra ver, então eu peguei o meu celular, liguei na câmera e eu usei a câmera pra me basear onde estava o buraquinho, gente. E foi assim que eu consegui sobrepor. Igual eu falei pra vocês, não saiu a sobreposição perfeita. O bolo, ele não ficou ali 100% retinho, teve uma parte que ele ficou um pouquinho inclinada, mas justamente porque eu não tava tendo a visão, gente. Eu não consegui ter a visão que eu precisava ali do bolo, tá? Gente do céu, fazer sobreposição de bolo de andar já é tenso, mas fazer sobreposição sozinha é pior, porque eu fui tentar enxergar o negócio ali do buraquinho. Quem disse que eu enxergava, gente? Vocês viram aí, eu coloquei até o celular pra tentar enxergar, só que eu não conseguia ver a parte da frente do bolo, ou seja, teve uma parte aqui que ficou tortinha, mas eu arrumei. E eu achei que ficou uma gracinha, vou mostrar ele pra vocês. Ficou super fofo, adorei. Agora eu tenho que achar um lugar pra enfiar esse bolo de andar, entendeu? Que na minha geladeira não tem espaço. A cliente das 10h30, das 11h30, que veio buscar antes, que é a Gabi, seguidora do canal, já veio buscar o bolo, então tá tudo certo. Mas ainda tenho dois bolos aqui, que era da Di, que ela ia vir buscar 10 horas, só vai vir meio-dia, então não tem espaço na minha geladeira para um bolo de andar. E eu esqueci novamente de ligar a geladeira que tá lá embaixo pra colocar ele. Vou ver o que eu vou fazer aqui na minha vida, porque eu também não sei. Não sei o que eu faço. Vou mostrar o bolo pra vocês primeiramente, né, antes de tudo. Gente, esse foi o resultado do bolo. Coloquei dois coraçõezinhos deitadinhos, mas ele ficou assim, ó. A Gabi não, a Carol, namorada do meu primo, tinha pedido tom nesses tons, que esse bolo aqui é pro chá revelação do meu primo. E aqui está, tá prontinho. Parece que ficou torto? Não parece, né? Porque a mãe aqui arrumou o bolo, tá vendo? E aí os bonequinhos aqui, ó, o ursinho e a ursinha. E aí ficou assim, achei que ficou muito fofo. Gente, tô dando uma organizada aqui, meu primo veio retirar o bolinho de andar, ainda falta mais 2 bolos pra virem retirar. E aí eu tô dando uma geralzinha aqui pra não ficar depois acumulado muita coisa, tá? Então eu já lavei essa louça, tô esquentando um pouquinho de água pra tirar esse chocolate fracionado aqui, porque é um porre. E o meu aquecedor da torneira não tá funcionando, mas tem a ver com a pressão da água daqui de casa, inclusive deixa eu até ver se ele tá desligado. Tá desligado. Enfim, aí aqui eu vou limpar também daqui a pouco e tô só esperando a água ferver pra conseguir terminar a louça. Gente, aqui tem mais louça pra lavar, porque aqui é assim, né? Você pisca, tem louça. Essa panela aqui, na verdade, é pra colocar pra esquentar mais água, que eu joguei aqui.
Ali tá seca e aqui eu já decorei mais um bolo, tá? Não gravei pra vocês que tava bem corridinho aqui. O chá revelação do meu primo é 2 horas. Agora são 1 hora. E a confeiteira está como? Tendo que limpar esse chão ainda que tá uma melequeira. Então não acabei não gravando pra vocês, mas tá aqui, ó. Finalizei o bolinho, já fiz um modelinho desse daqui também. Ó, coloquei as cores, agora eu já vou deixar embalado porque a cliente só vem buscar às 6h30, tá? Então eu vou deixar ele embaladinho, na geladeira, tampadinho, tudo certinho. E aí eu vou puxar a revelação, depois eu volto só pra entregar para a cliente, tá bom? E é isso, eu vou finalizar aqui já com vocês, porque agora eu só vou dar uma organizada aqui. Bom, gente, então eu vou finalizar, não vai ser dessa vez que vocês vão ficar me vendo fazer a faxina no ateliê, porque eu tô bem corrida. Mas depois eu prometo que eu trago pra vocês um vlog que tenha faxina também, tá bom? Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.